paz do Senhor. O meu tema é este, a doutrina da depravação total, o pensamento atribuído a Armínio e o pensamento de Armínio. Eu lidei com um problema durante a minha pesquisa, um grande problema, que é um problema que existe dentro da teologia histórica, ou seja, o meu trabalho não é sobre teologia sistemática, não é um trabalho de teologia bíblica, mas é um trabalho dentro da teologia histórica. E dentro da teologia histórica, teologias são apresentadas, são estudadas e pesquisadas à luz do seu contexto histórico, filosófico, de acordo com a trajetória biográfica do seu autor, né, do seu teólogo ou dos seus teólogos. E nesse contexto, algumas informações podem ser veiculadas de um jeito inadequado sobre aquele teólogo ou sobre aquela teologia. Por exemplo, é comum a gente encontrar pessoas dizendo que, assim, no ambiente popular, pentecostais não estudam. Dispensacionalismo é coisa de quem não estuda, por exemplo. Só que esse é um problema dentro da teologia histórica, porque o dispensacionalismo nasceu no meio bastante intelectual, o pentecostalismo tem sérios intelectuais, então se você aponta isso com base histórica, você termina inserindo também um forte argumento dentro da teologia histórica, ou seja, não é um trabalho de teologia sistemática ou de teologia bíblica, mas minha contribuição envolve a teologia histórica, ou seja, eu vou falar do que um teólogo da segunda geração da Reforma, chamado Jacó Armínio, defendia quanto à sua antropologia e o que outros defendem sobre o que ele defendia. E a minha hipótese é justamente que existe essa discrepância entre o que dizem sobre ele e entre o que ele defendeu de verdade, propriamente, né? De modo que é muito interessante, ao ler Armínio, encontrar isso na sua própria experiência de vida. Ao longo da sua vida mesmo, ele passou por isso. As pessoas acusaram ele de coisas que ele nunca disse, que ele nunca creu, e muitas das suas obras são respostas a essas acusações. Algo assim: eu nunca criei nisso do que vocês estão me acusando. Na verdade, eu creio nisso, nisso e nisso. Então é interessante, 400 anos depois de sua morte, um aluno está fazendo isso que ele fez na sua época, né? Porque as acusações contra Armínio continuam século após século, e é importante que as afirmações dele mesmo sejam retomadas. Como disse Wesley, né? Um grande arminiano do século XVIII, John Wesley. Como alguém que nunca leu uma linha escrita por Armínio pode saber quais eram suas ideias? Essa foi a epígrafe do meu trabalho. Então, minha justificativa é justamente esses 3 pontos. Buscar, gente, um valor muito importante dentro da teologia, por ser uma área de conhecimento produzida por cristãos, né? A gente precisa ser honesto intelectualmente. Se a gente concorda ou discorda do arminianismo, a gente precisa ter certeza de que o entendemos bem, de que estamos apresentando esse sistema como ele realmente é. Tanto para discordar ou para discordar, afirmando ou negando, a gente precisa entendê-lo, pelo menos, é o mínimo que a gente pode fazer. Um segundo ponto é a comunhão cristã, outra justificativa do meu trabalho. Porque se a gente atribui ao arminianismo uma heresia, arminianos são pelagianos ou semi-pelagianos, como a gente vai ver. Então isso significa que as igrejas arminianas são, na verdade, igrejas semi-pelagianas, logo igrejas heréticas, logo não são nossos irmãos em Cristo. Ou seja, se a minha hipótese estiver correta e o arminianismo for uma doutrina ortodoxa, evangélica e assim por diante, não for herético, isso estabelece a comunhão cristã, muito mais do que, como dizem, o debate vai gerar separação. O que eu defendo é que o debate, quando for honesto, ele gera união entre a igreja de Cristo. Uma terceira justificativa é justamente a carência de material arminiano em português. Provavelmente muitos aqui não conhecem nenhum livro que fale sobre isso na nossa língua, mas desde 2013 existem algumas iniciativas no sentido de publicar material arminiano em língua portuguesa, e
é como se essa monografia fizesse parte disso, porque eu tive acesso a esses livros também em 2013. Antes de 2013, para vocês terem uma ideia, só havia 2 obras arminianas no Brasil, sobre arminianismo. O livro Eleitos Mais Livres, do Dr. Norman Geisler, que inclusive ele não se diz arminiano, e outra obra de uma doutora da Igreja do Nazareno, a Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, da doutora Mildred Banks. Só havia essas 2 obras, de 2002 e 2004, mas de 2013 para cá, então perceba que é recente esse interesse pela teologia arminiana no nosso Brasil, o que eu aponto na introdução do meu trabalho. A minha metodologia não podia ser outra senão a pesquisa bibliográfica, porque a gente vai trabalhar com citações, com contexto histórico, com historiadores, com teologia, e teologia é texto, é leitura e escrita, né, o tempo inteiro. O objetivo geral do meu trabalho é justamente entender o que de fato pensou este cidadão chamado Jacó Arminio sobre antropologia. Meu objetivo não é defender a veracidade do que ele acreditava, se é verdade ou se é falsidade, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é entender o que é que ele acreditava, né? E, de algum modo, contribuir para a história da teologia arminiana, inserindo este argumento. Bom, eu defendo que ele acreditava isto aqui, diferente desses outros historiadores que estão equivocados quanto à crença dele. Bom, a estrutura do meu trabalho eu vou falar logo mais, mas o primeiro capítulo eu trabalho a trajetória biográfica de Armínio, porque pessoalmente eu entendo que a teologia de alguém está intrinsecamente relacionada com a vida dele, ou com o contexto histórico no qual ele está inserido, né? Então, meu primeiro capítulo é sobre a vida de Jacó Arminio, a trajetória dele. Então, eu abordo ele enquanto aluno, enquanto professor, ou melhor, enquanto pastor e enquanto professor. Essas 3 etapas de sua vida, essa estrutura tripla. O meu segundo capítulo, eu trabalho o debate em torno da depravação total, porque eu não vou falar da crença de Arminio na predestinação. Meu trabalho não é sobre isso, é sobre a antropologia de Arminio, né? O que ele achava sobre o homem, em especial o estado do homem caído, depois de Adão. Como esse homem ficou, né? Que consequências o pecado gerou para esse homem? O que Arminio pensou sobre isso? Ele pensou o mesmo que Agostinho? Ou ele pensou o mesmo que Pelágio? Ele pensou o mesmo que Calvino? Ele pensou o mesmo que Lutero? Ou pensou o mesmo que Erasmo de Roterdã? Então isso está no meu segundo capítulo, um debate em torno da depravação total. O que é pelagianismo, o que é semi-pelagianismo. Enquanto no meu terceiro capítulo eu somo o primeiro capítulo e o segundo, e eu vou falar sobre a depravação total em Jacó Arminio. Então no primeiro eu vou falar da figura histórica de Jacó Arminio, no segundo a teologia da depravação total, e no terceiro a teologia da depravação total em Jacó Arminio. O meu livro base para o meu primeiro capítulo sobre a trajetória de Jacó Arminio é este, Arminio, um estudo da reforma holandesa. No mundo só existem 3 biografias sobre Arminio. A primeira é de 1700, do século XVIII ali, escrita por um remonstrante holandês, só está em holandês essa obra. A segunda obra foi escrita no começo do século XX e ela já melhora, está em holandês e inglês, né? E essa terceira está em inglês e português. A obra do Banks é muito importante, é mais recente, é de 1985 e foi traduzida 30 anos depois, em 2015, pela editora Reflexão. E ela é muito interessante porque ela atualiza as biografias anteriores, que muitas vezes fornecem informações tendenciosas ou parciais ou incompletas. Então Banks, ele vai nos cartórios da cidade onde Arminio nasceu, na cidade onde ele casou, na cidade onde ele foi pastor, que foi Amsterdã. Ele vai nesses cartórios e vai procurar informações acuradas sobre a vida de Arminio. É uma biografia realmente completa, que apresenta, assim, argumentos definitivos sobre a biografia de Arminio. Eu vou falar rapidamente sobre a vida dele, uma coisa bem panorâmica, e apenas as partes que são relevantes para o nosso trabalho e para esse momento aqui. Em 1559 nascia esse homem de nome holandês, Jacobus Harmenson.
no latim Jacobus Arminius, e a versão brasileira Jacó Armínio. Ele nasceu numa cidadezinha, num pequeno vilarejo chamado Aldewater, que em holandês significa velho rio ou velha água, né? Podem lembrar por causa da associação com o inglês, Old Water, né? Enfim, e Aldewater no holandês. E Armínio nasceu nessa cidadezinha e o pai dele faleceu quando ele tinha cerca de 2 anos de idade, ou seja, ele não conheceu seu pai, né? Quando ele tinha 15 anos de idade, quase pouco antes dele se tornar estudante na Universidade de Leiden, também na Holanda, em 1575, a Espanha católica invade a Holanda protestante e assassina toda a família de Armínio, a mãe e todos os seus irmãos. Então Armínio foi um jovem de 15 anos que já havia perdido seu pai e já havia também perdido sua mãe e todos os seus irmãos. Então Armínio, ele fica meio à mercê e ele é cuidado por um benfeitor, que inclusive era padre, mas um padre simpático ao protestantismo holandês, um padre que não aceitou essa invasão da Holanda, ou melhor, essa invasão por parte da Espanha no território holandês, né? A Espanha católica invadindo a Holanda protestante. Esse massacre que assassinou a família de Armínio é conhecido, vocês podem procurar no Google, é o massacre de Aldewater, né? E tem, eu ia falar fotos, né? Tem pinturas dessa época, daqueles pintores da escola de Rembrandt, que retrataram esse massacre com bastante ênfase, assim, é muito triste. É justamente nesse massacre que Armínio perde sua família. Então Armínio, desde jovem, ele lidou com o problema da intolerância e com o problema da liberdade religiosa, né? É importante salientar isso. Então esse benfeitor que acolhe Armínio, que sustenta Armínio financeiramente, o conduz até a cidade de Leiden, no ano de 1576, onde ele estuda durante 10 anos, tendo concluído seus estudos. Ele também estuda em outras faculdades também, por 1 ano ou 2 anos, e ele também estuda em Genebra, a cidade clássica do calvinismo, né? Onde Calvino foi o seu maior líder. E na época de Armínio, quem era o reitor da faculdade de Genebra, da Universidade de Genebra, era o Theodor Beza, que foi o sucessor de Calvino. Provavelmente o reverendo Zé Alves conhece bem. Ele apresentou algumas divergências com Calvino, mas ao mesmo tempo o essencial do seu pensamento continua igual. Armínio estudou aos pés de Beza e foi seu discípulo. Provavelmente isso. Foi aluno próximo dele. Tanto é que no ano seguinte, quando Armínio vai ser candidato ao pastorado na Igreja Reformada de Amsterdã, Beza escreve uma carta recomendando Armínio, dizendo: podem receber porque ele é um brilhante aluno, se ele continuar assim nos seus caminhos, ele vai, enfim, em outras palavras, se dar muito bem. E provavelmente Armínio já defendia o seu posicionamento naquela época em que ele havia estudado em Leiden. Quando ele é pastor na igreja de Amsterdã, é interessante destacar isso. Em 1601, Amsterdã é cometida da peste bubônica que dizima metade da cidade. Então ele enfrentou isso no seu ministério. Eu falo isso só como uma curiosidade mesmo. Em 1603 ele vira professor da Universidade de Leiden porque o professor Lucas Treucassius, de Teologia Sistemática, falece. Então Armínio toma conta da cátedra de Teologia Sistemática e ele já era conhecido por dar aula de teologia na sua igreja e ministrar essas palestras e por ter sido aluno 25 anos antes daquela faculdade. Então em 1603 ele vira professor da faculdade onde ele havia estudado grande parte da sua vida. E lá ele começa a se envolver em algumas controvérsias, quando ele começa a dar aula sobre Romanos. E sabe qual é o capítulo que ele se envolve em mais controvérsias? Não é Romanos 9, é Romanos 7. Romanos 7, Armínio começa a se envolver em algumas controvérsias e começam a chamá-lo de pelagiano e de semi-pelagiano. O que significa isso? Eu vou explicar no segundo capítulo. Então nessa época, Armínio está escrevendo muito sobre o que ele acreditava e também sobre o que ele não acreditava. Isso acompanhou Armínio durante a sua vida de professor em Leiden, até que isso culminou em 1608,
quando ele é chamado pela corte de Haia, que é a capital jurídica do país lá, dos Países Baixos, né? Da época de Armínio. Então ele é chamado por essa corte para dar a razão da sua fé. Armínio, você está gerando problemas para a nossa universidade e isso pode gerar dissensão para a nossa igreja. Armínio já havia sido reitor de Leiden e durante 2 anos, ou seja, ele era uma pessoa respeitável, mas essas controvérsias também acompanhavam Armínio em sua trajetória. Então ele escreve um documento oficial que, na minha opinião, é o documento mais importante do arminianismo, a Declaração de Sentimentos. Esse pequeno livrinho assim, que está dentro das obras de Armínio, onde Armínio diz: eu creio nisso. É uma confissão de fé, a primeira confissão de fé oficial, assim, clássica do arminianismo, essa Declaração de Sentimentos. Ao mesmo tempo, Armínio está com seus 48 anos, 49 anos, ele é acometido de uma tuberculose e ele não consegue persistir por muito tempo. Ele falece no ano seguinte, na cidade onde ele lecionava. Bom, a gente já conhece um pouquinho da vida dele, provavelmente muitos de vocês não faziam a menor ideia de nada disso que eu tinha falado, e como eu também não fazia até começar a ler. Mas é necessário também apresentar o debate em torno da doutrina da depravação total. Um ponto muito conhecido dentro da teologia calvinista, a famosa TULIP, né? A total depravação é o primeiro ponto do sistema, do esboço de 5 pontos calvinistas, né? Mas quando é falado do arminianismo, geralmente não se fala da depravação total como parte do esquema arminiano. Bom, é uma doutrina que se refere à antropologia, ou seja, a doutrina do homem, em especial a doutrina do homem depois da queda de Adão. A doutrina da depravação responde a esta questão aqui: até que ponto a queda de Adão afetou o relacionamento da humanidade com Deus? Tem 2 respostas possíveis. A primeira foi dada por Pelágio, João Cassiano, Fausto Socino, considerados como hereges pela igreja, nos concílios, né, da igreja cristã ao longo dos séculos. Ela pode ser conhecida como otimismo antropológico. O que isso significa? A queda de Adão não afetou tanto assim o homem. Não afetou tanto assim. O homem, mesmo caído, ele pode tomar a iniciativa da sua salvação, ele pode escolher Deus. A queda não afetou o livre-arbítrio tanto assim, ou não afetou a vontade, mas não afetou o intelecto. Afetou o intelecto, mas não afetou as emoções. Ou seja, não afetou totalmente, afetou apenas parcialmente. O pecado não matou espiritualmente o homem. O pecado feriu, deixou gravemente doente, mas não matou. Ou, como Pelágio negava o pecado original, né? Ele nem amenizava, ele negava de vez o pecado original. Ele achava que o homem podia fazer boas escolhas e servir a Deus por si mesmo. Deus podia até ajudar com a graça, o que deixaria as coisas mais fáceis, mas você conseguiria por si mesmo. Otimismo antropológico. Já o pessimismo antropológico, que marcou a tradição de Agostinho, Lutero e Calvino, defendia que o homem, de fato, está morto espiritualmente. Ele não pode exercer o seu livre-arbítrio e tomar iniciativa na sua salvação, para fazer boas coisas em relação à sua salvação. O homem não possui fé dentro de si mesmo e não pode exercê-la se Deus não ministrar a sua graça no coração do homem primeiro. Então, otimismo antropológico, pessimismo antropológico, essas 2 questões aí. Particularmente, eu defendo o pessimismo antropológico. Me parece ser a mais bíblica e no meu 2º capítulo eu abordo isso brevemente do ponto de vista bíblico. A depravação é total em sua abrangência, ou seja, ela abrange toda a humanidade. O pecado de Adão fez com que toda a humanidade carregasse essa culpa também, esse pecado também, pois todos pecaram. A depravação é total também na sua extensão, ou seja, cada parte do corpo humano, a emoção, o intelecto, tudo, todas as nossas faculdades e habilidades foram afetadas pelo pecado. A mente foi obscurecida, a vontade enfraquecida, pervertida, escravizada, o intelecto, a consciência e a imaginação foram afetados, ou seja, não existe nenhuma parte que tenha escapado
dessa depravação. A depravação também é total em seus efeitos espirituais, ou seja, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Ou seja, dependemos totalmente do Senhor para a nossa salvação, para qualquer bem que a gente faça, não é nosso mérito ou não é nossa capacidade, mas essa capacidade vem de Deus, né? Por causa da depravação que foi total em seus efeitos espirituais. Então, se a gente quer saber se algum teólogo defende a depravação total, a gente precisa saber se ele defende a depravação total em sua abrangência, em sua extensão e em seus efeitos espirituais mortíferos, né? Em seus efeitos espirituais até as últimas consequências. Então, se Calvino acreditava nisso, bom, a gente precisa analisar esses 3 critérios aí. Armínio acreditava nisso, que é o nosso terceiro capítulo. Então a gente vai abordar esses 3 pontos, segundo esses 3 pontos. Eu citei alguns teólogos reformados, tanto modernos quanto contemporâneos. Na abrangência, Berkhoff fala: a morte como castigo do pecado passou de Adão a todos os seus descendentes. O Dr. Millard Erickson diz: a depravação total pressupõe que o pecado afeta cada aspecto de nossa pessoa. E o Dr. Sam Stormer, no seu livro recente que eu recomendo, Escolhidos, uma análise sobre a doutrina da graça, um negócio assim. Crer na depravação total é crer que, se não for pela graça, o homem caído não tem capacidade nem disposição para crer em Cristo. Então é exatamente isso como eu defino a depravação total, em sua abrangência, em sua extensão e em seus efeitos espirituais. Perceba que eu citei 3 teóricos calvinistas, né? Muito renomados. Bom, mas, meus irmãos, nem toda a igreja cristã acreditou nisso, na depravação total. Tem havido muita controvérsia sobre isso, na verdade. Ainda no 4º século, ainda na época de Agostinho especificamente, um monge chamado Pelágio, um monge inglês, britânico, né, chamado Pelágio, defendeu que, segundo Alistair McGrath, defendeu que o homem é totalmente capaz de alcançar sua salvação. Totalmente capaz. Depois dele, já no 6º século, um homem chamado João Cassiano defendeu o que ficou conhecido como semi-pelagianismo, ou seja, uma otimização do pelagianismo. Os homens podem e devem iniciar a salvação fazendo o exercício de sua boa vontade para com Deus, antes que Deus responda com a graça salvífica. E aqui eu quero fazer uma pausa para explicar isso um pouco melhor. O pelagianismo defende que o homem sozinho pode desenvolver a sua salvação. O semi-pelagianismo não defende isso. Defende que o homem pode tomar a iniciativa e Deus coopera em segundo lugar com o homem. Ou seja, pelagianismo, homem sozinho; semi-pelagianismo, homem primeiro e Deus depois. Né? É isso que é para ficar claro. O socinianismo já é algo proveniente da tradição reformada, com muita influência do iluminismo. De acordo com o Dr. Kleber Mayer, ele nega a realidade do pecado original e enfatiza a razão, sem necessidade de iluminação divina. Armínio, na sua trajetória, ele foi acusado de pelagianismo, de semi-pelagianismo, de socinianismo. E até os nossos dias ele é acusado dessas 3 coisas. E o objetivo do nosso 3º capítulo é justamente abordar isso, o pensamento que é atribuído a Armínio. Na verdade, isso ainda está no 2º capítulo, nesse capítulo sobre a depravação total. O pensamento que é atribuído a Armínio. Alguns teólogos, olha só, Berkhoff, John MacArthur e o historiador Kearns. Esta depravação total é negada pelos pelagianos e arminianos no século XVII, mas é ensinada claramente na Escritura. Armínio se enquadra aqui porque ele está no século XVII. John MacArthur: esta é essencialmente a teologia arminiana. O pecador sem ajuda deve dar o primeiro passo. John MacArthur trata o arminianismo como semi-pelagiano. Kearns: Armínio cria que o homem era capaz de procurar a salvação antes mesmo de Deus lhe conceder a graça. Fundamental que habilita sua vontade para cooperar com Deus. No Brasil não é diferente. O Dr. Paulo Anglada diz: o arminiano não crê na depravação total. Dr. Leandro Lima: os 5 pontos do arminianismo são depravação parcial e não total. E o Dr. Nicodemos, muito conhecido, diz que Armínio ressuscitou as ideias de Pelágio.
Agora a gente chega na parte central. Pode ver que eu estou lidando com gente grande aqui, né? E agora alguém menor, Jacó Arminio. O que ele realmente acreditava sobre a depravação total? A doutrina da depravação total em Jacó Arminio. Qual foi o pensamento dele? Primeiro, a gente precisa entender qual foi o pensamento dele sobre o homem antes da queda. O que Arminio acreditava sobre o homem antes da queda e sobre como a queda veio, né? Isso é muito importante. Arminio diz, e perdão porque alguns slides eu vou ler porque se tratam de citações, então a gente tem que fazer isso tudo. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Meus irmãos, então, para a teologia de Arminio, para o homem antes da queda, ele também tinha uma teologia muito forte da graça de Deus, não só no homem depois da queda, mas desde o Éden. Arminio entendia que Deus preservou aquele homem em graça, e se aquele homem veio a existir, foi um ato da graça de Deus. Então a graça não é apenas uma resposta ao pecado, mas é uma resposta ao homem, tanto antes do seu pecado, e a gente vai ver se Arminio entendia isso depois do pecado. E como veio esse primeiro pecado? Para Arminio, esse pecado não foi decretado por Deus, não tem autoria divina, não foi Deus que fez com que Adão pecasse. O primeiro pecado foi perpetrado pelo livre-arbítrio do homem. Então, para Arminio, assim como para as confissões de fé reformadas de sua época, Heidelberg, confissão belga, o primeiro pecado, e até o próprio Agostinho, o primeiro pecado veio ao mundo por causa do livre-arbítrio do homem. Não por causa do decreto divino, mas mais por uma permissão de Deus, que permitiu aquele pecado dentro do seu propósito divino, dentro da sua providência, com certeza. Mas Deus não quis aquela coisa diretamente, decretou que aquilo acontecesse, ou tornou certo que aquilo aconteceria. Foi perpetrado pelo livre-arbítrio do homem. O que significa que antes da queda, o homem tinha livre-arbítrio. Era isso que os reformados da época, de maneira geral, acreditavam por causa da influência de Agostinho. O primeiro pecado foi perpetrado pelo livre-arbítrio do homem. Bom, o que Arminio pensava sobre a abrangência do pecado? Lembra que é o nosso primeiro ponto, abordando a depravação total, é a abrangência do pecado. Arminio diz, a abrangência deste pecado, porém, não é peculiar aos nossos primeiros pais, mas é comum a toda a raça humana e a toda a sua posteridade, porque em Adão todos pecaram. Romanos 5:12. E o que ele achava sobre a extensão? Ele achava que o intelecto não havia sido afetado, ou que as emoções, ou que o nosso corpo tinha alguma parte que não havia sido afetada pelo pecado. Para Arminio, Arminio diz, confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que seus afetos ou sentimentos, os afetos, são corruptos, que sua vontade é obstinada e desobediente e que o próprio homem está morto em pecados. Ele diz isso quando ele escreve uma carta ao embaixador da época, que é o Dr. Hipólito Cólibus. Esse embaixador, ele de teólogo não tinha nada, mas ele tinha uma influência política muito grande e, como eu falei, Arminio foi chamado para uma corte para dar razão da sua fé, porque a igreja e o Estado estavam muito unidas na Holanda. Então ele escreve essa carta dizendo assim, seu embaixador, olha assim, eu creio nisso aqui, então eu sei que o senhor ouviu opiniões negativas a meu respeito, mas na verdade eu creio nisso aqui, essas opiniões negativas são falsas, eu creio nisso aqui, então que o senhor use de sua influência política para me liberar, porque na verdade eu estou sendo acusado injustamente. O Dr. Hipólito Cólibus, então, nas duas vezes que Arminio tem que responder a essas acusações, ele é absolvido todas as vezes que ele foi acusado. Na sua declaração de sentimentos, eu considero que esta é uma declaração definitiva, assim, essa citação é definitiva. Para a minha monografia, talvez essa seja a citação mais importante, porque é finalmente quando, na sua obra mais importante, Declaração de Sentimentos, Arminio diz, em seu estado caído, o homem não é capaz de pensar, de querer, de fazer por si mesmo
o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afetos, afeições, sentimentos e desejos, e em todos os seus poderes, ou seja, em todas as suas faculdades, por Deus, em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que seja realmente bom. Como é que um pelagiano poderia dizer alguma coisa assim? Como é que alguém que ressuscitou as ideias de Pelágio achava o contrário? Ele dizia, o homem é capaz de pensar, querer ou fazer o que é realmente bom. Um pelagiano jamais poderia dizer isso. Um Charles Finney, por exemplo, jamais poderia dizer isso. E assim por diante. Na mesma carta ao Dr. Hipólito, Armínio diz, sem a graça, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer verdade ou bem espiritual. Que não digam ao meu respeito como dizem de Pelágio, que praticam a ilusão em relação à palavra graça. 400 anos depois ainda tem gente atribuindo pelagianismo a Armínio. Armínio diz em seguida, os pelagianos atribuem a faculdade de fazer o bem, seja inteiramente a natureza, seja em parte a graça, mas a minha doutrina atribui inteiramente a graça. Armínio, em várias obras, tanto em público quanto em privado, ele se afasta de qualquer heresia e se afasta do pelagianismo. Em sua declaração de sentimentos também, Armínio ele aborda o seu pensamento em relação ao pensamento de Agostinho e Pelágio. É como se alguém estivesse perguntando para ele, e aí Armínio, de que lado você está? Pessimismo antropológico ou otimismo antropológico? E aí Armínio diz, para Agostinho, a opinião de Pelágio pareceu ser esta, abre aspas, que o homem poderia sim cumprir a lei de Deus por sua força e capacidade, mas ainda com maior facilidade por meio da graça de Cristo. Fecha aspas. Eu afirmo veementemente que estou muito distante de compartilhar tal sentimento. Além disso, agora, declaro que sou contra este sentimento de Pelágio, porque acredito que é herético e diametralmente oposto a estas palavras de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Bom, rapidinho, enquanto meu tempo está perto do fim, o meu último ponto é a tradição arminiana posterior. Porque alguém pode dizer, não, mas Armínio acreditava isso, mas a tradição arminiana pode ter se desviado desse pensamento. Bom, nós temos o primeiro documento escrito após a morte de Armínio, documento chamado de Remonstrância, que não temos muito tempo de falar sobre ele, que diz, o homem não pode obter fé salvífica de si mesmo ou pela força de seu próprio livre-arbítrio. No século seguinte, Wesley disse, o homem é totalmente caído, sua alma está totalmente corrompida, admita isso e você é um cristão, negue isso e você é um pagão. No século seguinte, na minha opinião, o maior teólogo da Igreja do Nazareno, Dr. Orton Wiley, ele escreveu uma teologia sistemática que todo pastor da Igreja do Nazareno é obrigado a ler, porque ele elaborou para a Igreja do Nazareno sua teologia sistemática, né? Oficial, assim. Ele diz, a parte de uma comunicação especial da graça, os humanos são totalmente incapazes de fazer qualquer coisa boa em questões espirituais. Ou seja, o arminianismo, em todos os séculos, e na minha monografia eu cito quase 10 nomes de autores. Eu cito uns 10 calvinistas e mais de 10 arminianos. E eu citei um brasileiro, pastor assembleano, que escreveu e publicou em 2016, no nosso ano. Publicou um livro chamado Depravação Total, por uma coleção chamada Coleção Arminianismo, que diz, e ainda tem gente que diz que arminianismo não acredita na depravação total. Ele diz, os arminianos creem, portanto, que os efeitos da queda do homem são tão devastadores que a habilidade de responder a Deus e alcançar o caminho da salvação não são, de forma alguma, uma possibilidade para o homem, senão se Deus o alcançar com a sua maravilhosa graça. Alguém pode pensar, já esgotou meu tempo, né? Alguém pode pensar em dois casos de pessoas que defendiam um suposto arminianismo que não acreditavam na depravação total. Só tem esses dois. Todos os outros acreditavam na depravação total, de acordo pelo menos com minha pesquisa. O primeiro era o Philip Lee Mork, logo depois da morte de Armínio, ali em 1633.
E o segundo é o Charles Finney, que a maioria de vocês conhece. E, de acordo com a minha pesquisa, os arminianos contemporâneos dessa época, do século 17 e 18, e o do Finney, do século 18 e 19, eles renegaram Limborg e Finney e não consideraram eles como verdadeiros arminianos, né? O Limborg foi considerado um falsário, um desertor, alguém que apostatou, digamos assim, alguém que desistiu das ideias de Armínio e passou a defender suas próprias ideias, semi-pelagianas. E Finney, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar o quanto ele influenciou a igreja evangélica norte-americana e, por conseguinte, brasileira, com suas ideias de que o homem pode exercer seu livre-arbítrio e querer ser salvo a hora que quiser, sem a ajuda da graça de Deus e sem a iniciativa de Deus. Que o homem pode dar o primeiro passo. Todo mundo já ouviu isso aqui, né? Que o homem dê o primeiro passo e Deus vai ajudar você. Tome a iniciativa e Deus vai ajudar você, Deus vai recompensar o seu primeiro passo. Bom, isso é Charles Finney, isso é a igreja evangélica norte-americana, isso é a igreja evangélica brasileira, mas, de acordo com a minha pesquisa, eu posso dizer convictamente, isso não é arminianismo. Isso é pelagianismo, semi-pelagianismo, mas atribuir isso ao arminianismo é falso, de acordo com o que o próprio arminianismo diz em várias obras e o que o próprio Armínio diz, tanto nas suas disputas públicas, ou seja, o que ele defendeu em público, tanto que ele defendeu nas suas cartas em particular. Ou seja, várias obras foram citadas de diversos períodos da sua vida, dos seus alunos, do arminianismo ao longo dos séculos, e a gente pode concluir que existe uma grande discrepância entre o pensamento atribuído a Armínio e o pensamento defendido por Armínio e pelos teólogos mais relevantes da tradição arminiana posterior. Enquanto muitos autores acusam o arminianismo de ser pelagiano ou semi-pelagiano, o verdadeiro arminianismo defende a total depravação humana e a escravidão da vontade, assim como Lutero, o que o insere na ampla tradição agostiniana, reformada e evangélica. Portanto, o estigma atrelado ao arminianismo é infundado e deve desaparecer. Muito obrigado.